Olá, estudantes! Eu sou Eliane, sua professora de Geografia, ok? Nossa aula é para o 9º ano do Ensino Fundamental e vamos falar sobre a Europa, continuar falando sobre a Europa, clima e vegetação. Exatamente porque o clima interfere diretamente na vegetação, não só na vegetação, mas ele interfere muito na vegetação. E aí nós temos o mapa da Europa e os seus principais climas, ok? Mas nós vamos falar sobre cada um deles, certo? O clima influencia diretamente na formação vegetal dos locais. Você não vê uma formação de floresta, por exemplo, nos polos da Terra. Não é mesmo? Por quê? Clima gelado. Para eu ter floresta, eu preciso de ter umidade, eu preciso de ter um pouco de calor. Certo? Então, nós vamos estar vendo a Europa sobre esse ângulo. Naturalmente, conhecendo a vegetação, você vai conhecer o clima e vice-versa. Tranquilo? É igual ao Brasil. Por exemplo, na nossa região, a nossa vegetação predominante é o cerrado. No nosso litoral, nós temos a Mata Atlântica. Por quê? Porque no litoral nós temos mais umidade do que aqui no interior. A floresta amazônica é a mais exuberante. Por quê? Porque lá eu tenho mais umidade e mais calor. E para você ter muita exuberância numa floresta, muita variação, diversidade, precisa de muito calor e muita umidade. Ok? Então vamos conhecer a Europa por esse ângulo. Ok? O clima polar. Lembrando que a Europa está no hemisfério norte, ok? Na zona temperada e uma parte na zona polar. O clima polar, ele abrange o norte da Europa, bem lá em cima, nas áreas setentrionais. O que é setentrional, Eliane? Norte. Meridional, sul. Ok? Então, os invernos são longos, chegando a atingir 60 graus negativos. Valadarense não tem ideia do que seja isso. Ok? Posso afirmar com certeza que Valadarense não tem ideia disso. Os verões muito curtos e as temperaturas no verão, 16, mínima 16, máxima 21. Isso está com uma cara de um inverno acidental em Valadares. Poucos dias. E nas áreas litorâneas, no extremo norte, o congelamento do mar é uma característica, certo? Menos nas localidades aonde o Oceano Atlântico atinge ali. Então, na parte norte da Europa, bem nas latitudes bem altas, nós temos o clima polar. E nós vamos ter o clima temperado oceânico. Clima temperado é aquele clima que predomina na zona temperada. O nome oceânico já nos dá a ideia, recebe a característica, recebe a influência do oceano. Vou te dar uma ideia, um exemplo para você entender isso aqui. Valadares é muito quente. Em janeiro, Guarapari também. Mas aonde o clima é mais ameno, é mais gostoso, vamos falar assim? Guarapari. Por quê? Porque Guarapari recebe a influência do oceano.
É, da praia, né? Falar da areia, você tem que falar da praia. Então, vamos ver isso aqui. Característico do litoral. Tá? Agora, não pensem vocês que eles têm o nosso verão, não, tá? Isso aqui eu estou falando de Europa, que está na zona temperada. Tá? Então, recebe as influências das chuvas, que vêm do oceano, tá? E apresenta elevados índices pluviométricos de chuva, pluviométrico, está falando da chuva, principalmente no inverno. E o clima, ele recebe menos quantidade de chuva no verão. E a amplitude térmica, ela é pouco acentuada. Por quê? Porque são temperaturas mais baixas. Ok? Eu não estou falando do sul da Europa. Nós não estamos no extremo norte. Nós estamos no litoral, mas ainda estamos mais ao norte da Europa. Mediterrâneo. O nome já diz, recebe influência do mar Mediterrâneo. Ok? É o típico da Europa meridional, do sul da Europa. É aonde nós vamos encontrar os países que têm a maior produção de frutas. Ok? Observem aí. É abrangendo, né, o sul da França, Itália, Grécia, Portugal e Espanha. Apresentam verões quentes e secos devido à atuação dos ventos do Saara. Eliane, calma aí. O Saara está onde? Não é na África? É, mas está próximo da Europa. O que separa a Europa da África é o mar Mediterrâneo. Então, os ventos que vêm do deserto, eles atingem a Europa no sul, tá? No verão, deixando o verão da Europa mais seco, da Europa meridional, ao sul da Europa. Ok? E, curiosamente, o clima mediterrâneo ele é bem o contrário do nosso. Porque você aprendeu no 6º ano que o clima tropical é verão quente e úmido, inverno com temperaturas amenas, mais seco. E aqui já é o contrário. O verão é seco, porque recebe a influência do Saara, ok? E já o inverno tem mais umidade. Temperado continental, quer dizer, não está no litoral, já está no interior do continente. Típico de regiões da Europa Central e Oriental, no centro, não no litoral. Ok? Apresentam índices pluviométricos menores. Você sente isso? Aonde chove mais? No litoral ou aqui em Valadares? Ok? Isso é influência marítima. Verões chuvosos e quentes e as amplitudes térmicas são mais acentuadas. A amplitude térmica, só para te lembrar, é a diferença entre a menor temperatura e a temperatura mais alta. Entre a menor e a maior. Então, é essa diferença que nós chamamos de amplitude térmica. Ok? Frio de montanha. Lembrar da Ibituruna, o pico de Ibituruna. Não é verdade? Quanto mais alto, mais frio. O clima de montanha domina aonde? Nas altas altitudes. Ok? Eliane, mas você falou na outra aula que predominam as planícies. Eu disse que predominam, mas eu não disse que lá só tem planícies. Lá tem montanhas também, tem planaltos, mas o predomínio são das planícies. Ok? Então aqui nós temos um mapa para mostrar isso para a gente.
clima temperado oceânico. Olha aqui. Opa! Estou marcando errado aqui. Oceânico. Nós temos também o clima temperado continental. Olha, toda essa região central. Nós temos o clima mediterrâneo, né? E o clima frio de montanha, certo? Olha aqui as regiões que nós vamos encontrar as grandes cadeias montanhosas. E o clima polar? Observe que aqui na Rússia, tá? Só um pedaço, mas grande parte do norte da Rússia, esse já na Ásia, é um vazio demográfico exatamente devido ao clima. E a vegetação? Olha aí, aonde nós temos o clima polar, nós temos a vegetação tundra. É aquela vegetação rasteira. É uma vegetação que suporta ficar congelada. O gelo no inverno, lembra que eu falei que o inverno é prolongado? Chegam, em alguns lugares, 8 meses no ano é inverno. Então, aquela vegetação ali, ela é rasteira. Lembra também que eu falei que para ter floresta tem que ter calor e umidade? Então, é natural que no clima polar nós vamos ter vegetação rasteira. As taiga, ou a taiga, são as florestas de taiga. Elas são vegetações, mas elas têm uma diferença. São muito iguais, elas não têm muitas variedades. Também a chamada floresta temperada, mas nós vamos falar sobre ela por último. E aí eu vou falar por quê daqui a pouquinho. Nós temos essa área de vermelho, são as áreas que têm mais frutos, tá? Lembra que eu falei do clima mediterrâneo. E também nós temos as estepes, que são vegetação rasteiras. Mas quando eu falo aqui da floresta temperada, observe, quando vocês estudaram sobre a população, vocês viram que no Brasil nós temos a nossa concentração populacional, principalmente no litoral. E no Brasil, a Mata Atlântica, a floresta de araucária, foram as que, a caatinga também, foi o que mais foi devastado para dar lugar à ocupação humana. E quando se trata da população total da Europa, nós vimos que a Europa tem uma concentração populacional muito grande. Por quê? Porque o seu espaço é pequeno, sua área são quase 10 milhões de quilômetros quadrados, para uma população de 700 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, é muito grande a população para essa área. Então, essa floresta temperada, ela foi quase toda devastada. Ela praticamente não existe para dar lugar à ocupação humana. Ok? Então, a ocupação humana, tá? Ela praticamente devastou essa vegetação. Isso também aconteceu no Brasil e em N outros lugares nós podemos observar isso. E a floresta temperada, ela tem uma das características dela, é aquela vegetação que perde as suas folhas no inverno. O inverno é bem mais rigoroso do que o nosso. Uma outra coisa também, que ela não tem a variedade que as nossas florestas têm. Ok? Pessoal, vamos estar atentos. Olha lá a legenda, né? Sobre cada uma dos tipos de vegetação e a divisão regional da Europa. Europa Oriental, Europa Meridional, a Europa Ocidental e Centro-Oriental e a Europa Setentrional. De alguma maneira, você consegue relacionar essa divisão regional aos climas também
da Europa, ok? Mas isso aqui nós vamos ver na nossa próxima aula. Nós vamos ficando por aqui, tá certo, pessoal? Então, não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ok? SMED-GV. Tchau, tchau.